Sabe aquela história de Adão e Eva, o primeiro casal que Deus criou? Pois é, depois que eles desobedeceram a Deus e tiveram que sair do lindo jardim do Éden, a vida deles mudou bastante. O jardim era cheio de flores, frutas e animais de todas as cores. Mas agora eles precisavam viver fora de lá, trabalhando duro para plantar e cuidar da terra. Mesmo assim, Deus continuou cuidando deles com muito amor. E um dia, algo muito especial aconteceu. Eva ficou grávida. Quando o bebê nasceu, ela sorriu feliz e disse: "Com a ajuda de Deus eu tive um filho." Eles colocaram o nome dele de Caim. E o tempo passou. Eva ficou grávida de novo, e nasceu outro menininho, a quem chamaram de Abel. Caim e Abel cresceram brincando juntos, correndo pelos campos e ajudando os pais. A família estava unida e cheia de esperança. Uma nova história da humanidade estava começando. Se você gosta de histórias da Bíblia, se inscreva. Depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, tudo era novo para eles. O jardim cheio de flores coloridas, frutas doces e rios cristalinos tinha ficado para trás. Agora, eles viviam em uma terra diferente, com sol forte durante o dia e noites frias e silenciosas. Mesmo assim, Adão e Eva não estavam sozinhos. Deus continuava cuidando deles, ensinando-os a plantar, colher e construir um novo lar. Todos os dias, eles trabalhavam juntos. Adão cavava a terra e semeava grãos, enquanto Eva cuidava das plantas, dos animais e preparava o alimento. À noite, eles olhavam para o céu cheio de estrelas e se lembravam das promessas de Deus. Um dia, algo muito especial aconteceu. Eva começou a perceber que dentro dela havia uma nova vida crescendo. Ela sentia alegria e surpresa ao mesmo tempo. Adão, emocionado, colocava a mão sobre a barriga dela e dizia com ternura: "Deus continua sendo bom conosco, mesmo fora do jardim." Meses se passaram e finalmente o bebê nasceu. Era um menino. Eva o pegou nos braços, olhou para o rostinho pequeno e murmurou, com lágrimas de gratidão: "Com a ajuda do Senhor, tive um filho." Eles o chamaram de Caim, e o pequeno trouxe muita alegria àquela nova família. Ele foi o primeiro bebê do mundo. O tempo passou, e a casa se encheu novamente de risadas e expectativa. Eva estava grávida outra vez. Adão ajudava em tudo, cuidando dela com carinho. E quando o novo bebê nasceu, eles o chamaram de Abel. Os dois cresceram juntos, correndo pelos campos, brincando com os animais e ajudando os pais. Caim gostava de observar as plantas brotando da terra. Abel adorava cuidar dos cordeirinhos e ouvir o som do vento entre as árvores. Os dias eram simples, mas cheios de alegria. Adão e Eva viam nos filhos a esperança de um novo começo. Deus estava com eles, guiando seus passos e abençoando aquela nova geração. O tempo passou, e aqueles dois meninos cresceram. Caim se tornou um homem forte e trabalhador, que amava cuidar da terra. Ele acordava cedo, sentia o cheiro da terra molhada e via o sol nascer dourando o campo. Com as próprias mãos, plantava sementes, regava as plantas e via brotar o fruto do seu esforço. Milhos, grãos e frutas coloridas, tudo crescia sob o cuidado dele. Já Abel era diferente, seu coração se enchia de alegria ao ver os animais pastando. Ele conhecia cada ovelha do seu rebanho, chamava-as pelo nome e cuidava delas com paciência e amor. Gostava de sentar na grama, tocar o pelo macio dos cordeiros e ouvir o balido suave que enchia o vale. Ambos sabiam que tudo o que tinham vinha de Deus. E por isso, decidiram oferecer algo ao Senhor em forma de gratidão. Certa manhã, o céu estava claro e o vento soprava leve entre as árvores. Caim preparou uma cesta com os frutos da sua colheita: espigas douradas, uvas maduras, figos e maçãs. Ele queria mostrar a Deus o resultado do seu trabalho. Abel também se preparou. Escolheu com muito cuidado o melhor cordeirinho do rebanho, o mais novo, saudável e bonito. Separou as partes gordas e preparou um altar com pedras limpas, arrumando tudo com reverência e amor. Os dois irmãos ofereceram seus presentes ao Senhor. Caim apresentou seus frutos com um olhar sério, enquanto Abel, com o coração cheio de fé, elevou seus olhos para o céu, agradecendo a Deus por todas as bênçãos. E então, algo diferente aconteceu. O Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim. Não sabemos exatamente o porquê, mas Deus vê o coração, e ele sabia o que havia dentro de cada um deles. Enquanto Abel ofereceu o melhor do que tinha, com amor e sinceridade, Caim talvez estivesse apenas cumprindo uma obrigação, sem alegria verdadeira em seu coração. Caim olhou para o irmão e sentiu algo ruim crescer dentro dele. O rosto ficou pesado, o coração apertado. Abel, sem entender,
apenas orou em silêncio, pedindo que Deus abençoasse a todos. Foi assim que, pela primeira vez, a inveja e a raiva começaram a se aproximar do coração humano. Naquela noite, depois de oferecer suas ofertas, Caim ficou em silêncio. Ele observava Abel de longe, e o coração parecia pesado como uma pedra. O vento soprava entre as árvores, mas dentro dele, algo muito mais forte estava soprando, uma mistura de tristeza, inveja e raiva. Abel, sem perceber o que se passava no coração do irmão, cantava baixinho enquanto cuidava de suas ovelhas. O fogo do altar já se apagava e o cheiro de fumaça ainda pairava no ar. O brilho da chama que Deus havia aceitado em sua oferta deixava Abel em paz, mas deixava Caim ainda mais irritado. No dia seguinte, Caim foi trabalhar em seu campo, mas nada parecia dar certo. As ferramentas pesavam, a terra parecia dura demais, e o sol queimava forte. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a minha? Ele murmurava com raiva. A cada pensamento, a inveja crescia como um mato que sufoca uma planta boa. Então, Deus falou com Caim, não com uma voz de raiva, mas com uma voz suave, cheia de amor e advertência. Caim, por que você está tão furioso? Por que anda com o rosto triste e zangado? Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se continuar assim, o pecado estará à porta, esperando para dominar você. É preciso vencê-lo, Caim. Não deixe o mal entrar no seu coração. Mas Caim não quis ouvir. Ele virou o rosto, ignorando o conselho de Deus. A raiva dentro dele já era como fogo, e quanto mais ele pensava em Abel, mais o fogo crescia. Alguns dias depois, Caim foi até o irmão e disse com um sorriso falso: Abel, vamos ao campo. Abel, sem desconfiar de nada, foi com ele. O sol estava se pondo, e o campo ficava coberto por uma luz dourada e calma. Os passarinhos voltavam para os ninhos, e o vento balançava as folhas. Mas, de repente, o silêncio bonito do entardecer foi quebrado por um grito. Movido por uma fúria incontrolável, Caim atacou Abel. O campo, que antes era cheio de vida, agora ficou silencioso e triste. Caim olhou para o chão, para o corpo do irmão, e percebeu o que havia feito. O fogo da raiva se apagou, e em seu lugar ficou um vazio frio, um arrependimento que não podia ser desfeito. Aquele foi o primeiro crime da humanidade, e o primeiro sangue derramado sobre a terra não foi de um inimigo, mas de um irmão. O sol já havia se posto quando Caim ficou sozinho no campo. O silêncio era pesado, e o vento frio passava entre as árvores, fazendo as folhas caírem ao redor dele. O chão estava manchado, e de repente Caim sentiu o coração bater mais forte. Ele se encolheu, assustado com o próprio ato. O que ele tinha feito? Abel não se movia. Caim se ajoelhou tentando entender, mas já era tarde demais. As lágrimas começaram a cair, e ele percebeu que nada no mundo poderia mudar o que havia acontecido. Foi então que ele ouviu uma voz. A voz de Deus. Ela não era gritada, nem dura. Era uma voz que misturava tristeza e justiça. Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim abaixou a cabeça, sentiu vergonha, medo, e ainda tentou disfarçar o que havia feito. Com a voz embargada, respondeu: Eu não sei, Senhor. Por acaso sou o responsável pelo meu irmão? Mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, disse com dor: Caim, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim. Desde a terra, as palavras de Deus ecoaram dentro dele como um trovão. O campo parecia chorando e o céu silencioso. Caim sentiu o peso do seu erro e ouviu o julgamento de Deus. Agora, Caim, a terra que recebeu o sangue do seu irmão não dará mais colheita para você. Você será fugitivo e errante pelo mundo, sem um lugar para chamar de lar. Ao ouvir isso, Caim caiu de joelhos desesperado. Meu castigo é grande demais, Senhor. Quem me encontrar vai querer me matar. Mas Deus, mesmo vendo a gravidade do pecado, ainda mostrou misericórdia. Ele respondeu com bondade: Não será assim. Se alguém tentar fazer mal a você, será castigado. Eu colocarei um sinal sobre você, Caim, para que ninguém o toque. E então, Deus marcou Caim com um sinal misterioso, um lembrete de que, mesmo diante da desobediência e da dor, o amor de Deus ainda podia alcançar o ser humano. Caim se levantou, olhou para o horizonte e começou a caminhar. Atrás dele, o campo onde Abel caíra ficou em silêncio, e diante dele, um mundo desconhecido se abria. Agora ele era um homem errante, levando consigo a lembrança do que o pecado é capaz de fazer quando o coração se afasta de Deus. Caim caminhava sozinho, sentindo o vento frio no rosto e a terra dura sob os pés. Cada passo era pesado, não apenas pelo cansaço, mas pelo peso do que ele havia feito. Ele aprendeu, da forma mais dolorosa,
que a raiva e a inveja podem levar a escolhas terríveis. E mesmo diante de toda a tristeza, há uma lição importante. Deus não é vingativo nem cruel. Ele é justo, mas também é amoroso. Quando erramos, as consequências vêm, não como punição sem motivo, mas como resultado natural de nossos próprios atos. É como plantar uma semente. Se você plantar uma flor, colherá flores. Se plantar espinhos, colherá espinhos. A história de Caim e Abel nos ensina que o pecado e a desobediência têm efeitos profundos, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. Mas também nos mostra que Deus sempre oferece cuidado, mesmo quando erramos. Ele colocou um sinal em Caim, protegendo-o, lembrando-nos de que nunca estamos totalmente abandonados, mesmo quando nos afastamos do caminho certo. Além disso, aprendemos algo muito precioso. Nossas escolhas importam. Cada decisão de agir com amor, honestidade e fé gera frutos bons, que transformam nossa vida e a de quem está ao nosso redor. Por outro lado, quando deixamos que o ódio e a inveja dominem o coração, colhemos dor e arrependimento. Ao final, a história de Caim e Abel nos convida a refletir. Podemos aprender com os erros dos outros e escolher o bem. Podemos cuidar do coração, praticar o que Deus nos ensina, e assim espalhar paz, amor e bondade pelo mundo. Mesmo nos momentos difíceis, quando sentimos raiva ou tristeza, existe sempre uma chance de começar de novo. Porque Deus vê nosso coração e nos dá a oportunidade de caminhar no caminho certo. E assim, olhando para o céu estrelado, ou ouvindo o vento entre as árvores, lembramos que a vida é feita de escolhas, e cada uma delas deixa uma marca, seja de amor ou de dor. Gostou da história de Caim e Abel? Então não perca as próximas aventuras do grande livro. Clique em inscrever-se e venha aprender mais sobre Deus, fé e lições incríveis da Bíblia. Aqui você vai descobrir histórias cheias de emoção, coragem e amor, e ainda se divertir enquanto aprende. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo e compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam essas histórias maravilhosas.